Eu trouxe para vocês aqui, a gente já tem aí alguns óleos essenciais que são muito clássicos para ansiedade, né? Mas eu quero trazer para vocês aqui um estudo que comprova de uma forma muito categórica o poder dos óleos essenciais na diminuição da ansiedade, tá? E ao ponto de que os óleos essenciais conseguem ajudar mais do que a gente imagina. Eu vou explicar aqui dois tipos de ansiedade, de uma forma geral, dois tipos de ansiedade, e como que os óleos essenciais conseguem ir profundamente, mesmo que você seja uma pessoa normalmente ansiosa, tá? Quem aí se identifica com assim, pensa ao longo da vida, parece que aconteceu alguma coisa e a partir daquele momento assim, a vida ficou muito mais ansiosa. Você considera que você é uma pessoa ansiosa, porque tem essa diferença, a gente vai explicar aqui mais, e isso é muito interessante, inclusive, quando a gente pensa na família, né? Porque, bom, eu escutei uma música esse fim de semana e ela canta mais ou menos assim: agulha puxa linha, a agulha puxa linha. E nessa simbologia dessa música, né, a agulha são justamente os mais velhos e a linha são as crianças, os jovens. Então pode ser que você tendo uma pessoa muito ansiosa próxima de você, ou você mesmo sendo e seus filhos, você consegue, com os óleos essenciais e com o conhecimento, e diminuindo, né, essa tendência de você ir deixando os seus filhos ansiosos como você, né? Que os padrões repetitivos de hábitos, de estresse, de ansiedade que você possivelmente até herdou, né, de uma convivência, de um exemplo que você trouxe da sua casa, pode ser que seu pai ou sua mãe ou outra pessoa tenha sido bem estressante, bem ansioso e você acabou aprendendo aquele padrão de resposta, né, aos desafios da vida e isso a gente vai ensinando para os nossos filhos, não com palavras, mas com a forma com que a gente mesmo reage às coisas, né? Então, o processo de autoconhecimento e de autoaperfeiçoamento é muito importante. Maravilha. Então, vamos entrar nesse estudo aqui. E eu gosto bastante de trazer os estudos para que vocês consigam dimensionar, né, o tanto que a aromaterapia de fato ela é poderosa, e tanto que a gente pode confiar nos óleos essenciais, inclusive para fazer um desmame consciente de medicação para ansiedade, tá? Luzinete, sou muito preocupada, ansiosa. Eleonora, sempre chego antes da hora nos compromissos. Aquele medo de falhar, talvez, né, Eleonora? Minha rotina está me deixando ansiosa, Janine. Então, a gente tem aí os óleos essenciais como ferramentas muito interessantes para a ansiedade, porque quando dispara esse medo, quando dispara essa ansiedade, quando, né, a gente fica naquele turbilhão de pensamentos, a inalação, simples inalação de um óleo essencial, vai permitir com que você retome mais o seu centro. E esse estudo aqui foi um estudo publicado em 2023. E antes de explicar sobre esse estudo aqui, né, quero falar um pouco sobre a hierarquia de evidências científicas. Talvez você saiba, talvez não, mas existe uma hierarquia de evidências científicas sobre um determinado assunto. Então, se nós temos estudos científicos randomizados, duplos cegos, por exemplo, que testa placebo contra o óleo essencial, isso já é um nível muito bacana. Agora existe um nível ainda maior, que é uma revisão desses melhores estudos que foram feitos com seres humanos, que aí no caso seria essa meta-análise. Então, quando a gente pega uma meta-análise, a gente tem uma confiabilidade, assim, não tem um estudo que seja mais confiável do que uma meta-análise para confirmar um determinado assunto. É claro que podem haver vieses, né? Enfim, os estudos com óleos essenciais não são financiados por indústrias farmacêuticas. Existe uma limitação financeira para se estudar os óleos essenciais, porque óleos essenciais não podem ser patenteados.
Então, as pesquisas geralmente são feitas com financiamento governamental, então são financiamentos menores para fazer pesquisas com dezenas de milhares de pessoas, mas a gente tem estudos muito bons que já foram feitos e que estão sendo feitos, o número de estudos só aumenta, e para ansiedade a gente já tem essa meta-análise aqui, tá? Então, vamos passar aqui o resumo, vamos direto para a introdução. Para quem tiver no celular, talvez não vai dar para ler tão bem, mas eu vou explicar tudo aqui para vocês vão acompanhando, tá? Então, gente, a ansiedade, ela aumentou 25% nos últimos 3 anos, no caso nos últimos 5, né, porque o estudo é de 2023, por causa do Covid. Então, se você não conhecia alguém que tomava um remédio para ansiedade tão próximo de você, eu aposto que nos últimos 5 anos, de 2020 para cá, você tem um amigo, uma amiga, alguém muito próximo de você que tomou ou sertralina, ou Rivotril, ou ainda está tomando, né? Ou teve alguma crise de ansiedade muito forte, né? Teve algum revés na vida, assim, alguma coisa, porque de fato aumentou 25%. Quando a gente fala 25%, não é só 25%, tipo assim, a mais de pessoas, né? É também, se a gente pensar em intensidade, porque mesmo quem não tinha uma ansiedade antes da Covid-19, depois ficou extremamente ansioso, inseguro, com questões que não necessariamente são pertinentes à sua própria vida, né? Mas ao exterior. Então, a ansiedade também tem esse componente que a gente, vamos dizer assim, não controlamos, né? Que a gente pode controlar a nossa reação, mas dependendo do estímulo, é óbvio que a gente vai ficar com medo, né? Um lockdown mundial, uma pandemia mundial, obviamente, disparou os centros de medo de todo mundo. Então, os benzodiazepínicos e também os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, eles são os dois tipos de tratamento. Então, Rivotril, sertralina, eles vão entrar dentro dessa categoria aqui. Todos os outros, eles são só modificações, mas eles acabam tendo o mesmo efeito, né? No caso desses inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como a fluoxetina, sertralina, o que eles fazem? Eles aumentam a disponibilidade do neurotransmissor serotonina entre os seus neurônios. Então, uma pessoa, isso é uma hipótese, né? Uma pessoa deprimida ou ansiosa, ela tem uma disfunção no neurotransmissor serotonina. Ou se ela não tem, ela se beneficia de qualquer forma dessa exposição prolongada ali na fenda sináptica, né? Então, o que esses medicamentos fazem? Eles vão mexer na serotonina. Eu estou falando isso porque daqui a pouco a gente vai falar sobre óleos essenciais e vocês vão entender que os óleos essenciais também vão atuar nas vias serotoninérgicas, mas não só, tá? Porque os óleos essenciais, eles são inteligentes, eles são ricos em muitas substâncias químicas diferentes, tá? Então, o efeito deles não vai ser limitado somente à serotonina, mas também em outros neurotransmissores e em várias áreas do cérebro. Só de você inalar o óleo essencial. Tá? Então, eu falo que a inalação de óleos essenciais para a parte emocional, ela parece muito simples, né? Você pegar e cheirar um óleo essencial diariamente, mas é extremamente poderosa para modificar o seu cérebro, tá? Então, aqui ele vai falar, nesse contexto, as medicinas alternativas estão crescendo muito. Obviamente, a aromaterapia está sendo muito utilizada. Óleos essenciais são produtos naturais de plantas, tá? Então, para quem está chegando agora, eventualmente não tem essa clareza, óleos essenciais sempre vão ser extraídos de plantas, ok? E uma coisa interessante também é que os óleos essenciais, eles têm um baixo peso molecular. As moléculas de óleos essenciais, elas são muito pequenas, muito pequenas. E é essa característica delas que faz com que elas consigam evaporar a temperatura ambiente, tá? E então, quando você inala um óleo essencial, essas moléculas, que são muito voláteis e muito pequenininhas, elas penetram no seu canal olfativo e elas chegam
dentro do seu cérebro, cruzando uma barreira. Pensa que o seu cérebro tem um muro. Recomendo, inclusive, quem gosta de história, eu assisti semana passada, chama Ascensão do Império Otomano. Né? A primeira temporada dessa série na Netflix, eu quase não assisto série, mas essas históricas me encantam. Pensa no Muro de Constantinopla, né? Quem sabe do que eu estou falando, foi um muro que resistiu 1.200 anos a muitos ataques. Só entrava em Constantinopla, que era a capital do mundo, né? A nova Roma, quem eles deixavam. E o seu cérebro tem um muro de Constantinopla nele, tá? Que se chama barreira hematoencefálica. Só entra para dentro do seu sistema nervoso central aquilo que é altamente agradável e que tem essa capacidade de passar. Infelizmente, algumas toxinas, elas são tão pequenas também que elas conseguem passar. O fato é que os óleos essenciais, eles conseguem cruzar essa barreira hematoencefálica com muita facilidade. E é por isso que eles conseguem chegar nas regiões do cérebro que controlam a ansiedade. Tá? Então, o hipotálamo, a hipófise, todo o sistema límbico, ele é afetado pelos óleos essenciais e a partir disso, tá, os óleos essenciais, eles desencadeiam uma série de reações bioquímicas que vão levando a um equilíbrio de todo o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso autônomo, ele é afetado pelos óleos essenciais pela simples inalação. O sistema endócrino, então seus hormônios, eles são afetados pela simples inalação dos óleos essenciais e são afetados positivamente, porque os óleos essenciais são adaptogênicos, eles vão reequilibrar todos os centros de comandos hormonais que ficam no cérebro. Então, o hipotálamo, a hipófise e a glândula pineal são glândulas dentro do seu cérebro que elas são as generais, são os comandantes de tudo. Quando o óleo essencial atravessa a barreira hematoencefálica aqui na altura do nosso chakra ágina, para quem quiser, mas aqui bem no meio dos nossos olhos aqui, tá? O canal olfativo, ele cruza para dentro do cérebro e vai diretamente nessas glândulas mestras. Então os óleos essenciais conseguem equilibrar. Sabe quando você está num restaurante e acontece uma coisa chata com um garçom? E aí você quer chamar a atenção do garçom, assim, dar uma dica para ele não se portar daquele jeito, mas você pensa, não vai adiantar, é melhor eu falar com o gerente, certo? Então você vai lá no gerente e comunica, olha, aconteceu essa situação e tudo, e aí o gerente, ele vai lá no colaborador, no funcionário, e vai tomar as devidas ações, né? Se for algo que está se repetindo muito, eventualmente é dali para a rua, mas talvez seja uma conversa, então conversar com o gerente, é isso que o óleo essencial faz. O óleo essencial não vai lá na célula direto ou se espalha pelo corpo assim, de uma forma muito aleatória, quando é inalado principalmente, né? Isso é algo que a evolução fez pra gente. Então quando a gente inala o óleo essencial entra no cérebro e fala, quem que é o gerente aqui? Quem que é o gerente das emoções? Quem que é o gerente dos hormônios? Que estão altamente interligados, certo? E aí o óleo essencial comunica o que é uma situação de equilíbrio. Então, à medida que você vai utilizando óleos essenciais, você vai reequilibrando. É por isso que, inclusive, eu tenho um curso que é o Pausa Menopausa, né? Que eu falo da reeducação hormonal, porque os óleos essenciais eles vão reeducando essas glândulas a produzirem hormônios e neurotransmissores e todo o corpo a partir dessas glândulas mestras, a partir desses centros de comando, né? O corpo ele vai adquirindo um estado de maior homeostase, porque saúde, gente, é equilíbrio, tá? Então, quando a gente pensa em ansiedade, a gente tem que pensar que algo está desequilibrado. E como é algo que é psicossomático, a gente também tem que fazer esse trabalho de autoconhecimento, obviamente, tá? Não só isso, gente, mas os óleos essenciais também conseguem melhorar a circulação sanguínea periférica, regular a pressão arterial. Então, sabe quando bate a ansiedade, o coração dispara? Parece que vai sair vai furar o peito assim e vai explodir, né? De tanto medo. E parece que às vezes não tem nem um estímulo tão óbvio para aquilo, né? A gente
de repente sente um medo, talvez é um pensamento. Quando bate essa sensação, inclusive para quem tem pressão alta, você inala os óleos essenciais, eles vão regular. A gente vai ver aqui quais os óleos, né? Obviamente a gente já sabe, laranja, lavanda, os de flores, mas a gente vai confirmar aqui mais nesse estudo também. Reduzem o pulso, a respiração e, finalmente, reduzir a ansiedade. Então, a ansiedade é a pontinha do iceberg, né? Antes de você falar, nossa, estou sentindo ansiedade, você já teve uma série de reações fisiológicas que os óleos essenciais conseguem já ir neutralizando antes que aquilo chegue no seu córtex pré-frontal, né, que é o seu raciocínio. Então, a gente tem 3 cérebros, né? A gente tem um cérebro reptiliano, que é o cérebro da sobrevivência, né? É o que faz uma mãe conseguir levantar um carro para salvar seu filho na força do braço. Nós temos o sistema límbico. O sistema límbico é o das emoções, é o do senso de comunidade, de amor, de amizade. E a gente tem o córtex pré-frontal, que é onde toda a ladainha humana e toda a criatividade, toda a arte, tudo isso acontece. Então, quando o sistema límbico ele está apitando medo, ansiedade, e ele começa a jogar essas imagens, essas informações para o córtex pré-frontal, você começa a imaginar e a planejar toda a sua vida considerando aquele medo como real, né? E isso pode, inclusive, dependendo se for um transtorno de estresse pós-traumático também, inclusive, tá cada vez mais comum, infelizmente, isso pode vir associado, né, a um sentimento de não conseguir lidar com aquilo ali. E aí pode ir desenvolvendo uma depressão a partir de uma simples ansiedade. Recentemente, um número crescente de ensaios clínicos começou a explorar os efeitos dos óleos essenciais na ansiedade devido a várias causas. Alguns estudos mostraram que os óleos essenciais são eficazes no alívio da ansiedade, outros concluíram o oposto. Uma vez que os constituintes químicos dos óleos essenciais podem variar muito devido à espécie, local de origem, método de extração e concentrações em diferentes ensaios clínicos. Isso aqui, gente, é muito importante, porque tem muito estudo mal feito. Tem estudo que não usa óleo essencial direito, a dose e tudo, então eles conseguiram identificar isso aqui, eu achei bem legal. Diferentes métodos de extração, ok. A eficácia no alívio de ansiedade de óleos essenciais precisa ser avaliada por meta-análise, que é o objetivo desse estudo aqui, né? Então, de todos os tipos de óleos essenciais, a lavanda é a mais estudada. Tem uma meta-análise sozinha do óleo essencial de lavanda que mostrou que o óleo essencial de lavanda, sim, pode melhorar a ansiedade e todos os parâmetros fisiológicos associados, como a pressão arterial sistólica, diastólica, a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Então, sintomas de ansiedade, de palpitação, respiração ofegante, a simples inalação com a lavanda, gente, já é mais do que comprovado. Não é um estudo ou outro. A gente já tem meta-análise com o óleo essencial de lavanda comprovando ele para ansiedade, tá?